Olá a todos, gostaria novamente de agradecer à diretoria da Abramed Minas Gerais por esse convite. A gente vai compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência no uso de jogos e simuladores no ensino de saúde. Meu nome é Rudy Rocha, eu trabalho na rede de educação e a gente desenvolve jogos e outras ferramentas para a educação continuada. O mote que a gente dá para essa palestra, e a nossa filosofia que a gente acredita mesmo, que aprender é praticar. Só se aprende praticando. É necessário que, para que você consolide qualquer tipo de conhecimento de aprendizado, você dê utilidade para aquele conhecimento, né? Você coloque ele em prática. Existem muitos modelos que estudam esse desenvolvimento de competência, aquisição de competências. O modelo de Dreyfus é um modelo bastante consagrado, taxonomia de Bloom também é bastante consagrado. Existem muitas críticas que se faz a esses modelos, né? E uma das críticas que a gente também faz é o seguinte: dá a impressão de que, passado uma arrebentação inicial, a decorrência natural é o desenvolvimento e o aprimoramento dentro da competência, né? E a gente vê que não é tão simples assim, que não, muitas vezes ele não tem esse formato logarítmico na escala, e mais comumente do que não, ele tem um formato exponencial, né? E quando a gente olha, por exemplo, do xadrez, por exemplo, é fácil a gente entender, né? Porque entre você saber o movimento das peças, saber a regra do jogo, para você ser um jogador minimamente competente, você tem uma diferença. Disso para você ser um bom jogador, já é uma diferença maior. Para ser um mestre, é um abismo. Ou seja, os degraus vão ficando cada vez maiores, né? E se você não consegue subir, rolar a pedra morro acima. A tendência é cair para o esquecimento. Então, para você subir, é necessário que haja continuidade de esforços, né? Então, um modelo comum, né, um desfecho comum é o seguinte: você tem uma exposição, estuda um tema, tem uma exposição àquilo, e depois não dá sequência, não dá continuidade. Então aquilo simplesmente vai se esvair, vai esquecer, né? Uma alternativa, ok, você faz um curso, estudou, tem uma experiência, depois você tem pontualmente algumas iniciativas micro para reforçar aquele aprendizado. Tudo bem, você vai dando uma oscilada e vai evitando que se perca completamente, mas você não cresce, né? Você evita que perca, né? E um modelo que a gente acredita que seja o adequado é de ciclos de macro-learnings com micro-learnings. Macro-learnings é um aprendizado mais estruturado. Você faz um curso, você lê um livro, você assiste, enfim, palestras. E o micro são coisas mais pontuais. Você lê um artigo, você viu uma palestra, você fez uma simulação, são coisas mais pontuais, né? Então, fazendo esses ciclos de macro e micro, aí sim que você consegue levantar essa consolidação do aprendizado. As ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, né, isso aqui de forma nenhuma é uma lista taxativa, tá? A comparação que eu faço é com as notas musicais, né? Então, são poucas ferramentas necessárias. Você tem 7 notas musicais que se desdobram em 12, que com isso faz-se toda a música ocidental. Mas não é uma receita, né? Não é uma receita que todo mundo tem que seguir a mesma lógica. Cada um vai pegar essas ferramentas, articular de uma forma específica e criar uma experiência própria para a sua instituição, para o seu desenvolvimento, né? Então, as ferramentas que a gente vê, sabe, você tem um mapa mental, então necessariamente você vai ter que criar um conhecimento básico sobre um assunto, né? Mas isso não necessariamente é um primeiro passo. Você pode começar com uma problematização, com uma avaliação de uma situação real, com um diálogo com uma situação real, e daí você vai buscar referências para formular hipóteses, enfim, existem várias modalidades, não tem nenhuma linearidade possível, mas existem essas ferramentas. Então a gente tem toda a consolidação mental necessária. A prática simulada, talvez ela estivesse entre, sabe, ok, você começou a aprender, faz uma prática simulada, depois vai para a prática assistida, que é alguém acompanhando, para você depois ganhar espaço de autonomia e poder, por fim, compartilhar. Então, existem, evidentemente, coisas que acontecem antes e depois, mas todas elas são articuladas, né? E elas não deixam de acontecer. Então, quando você está ensinando, você está consolidando seu mapa mental. Quando você está fazendo uma prática, você também está consolidando esse modelo. Então, as ferramentas, elas todas vão se articulando, se engendrando para produzir esse desenvolvimento. Então, dentro de cada ciclo, né, você vai assistir livros, vai ler livros, vai assistir palestras, depois você vai praticar, vai ter diversas exposições àquelas cenas, e isso vai consagrando, vai consolidando esse aprendizado, né? Tem algumas estratégias que a gente vê que tem dado bons resultados, de repetição espaçada. Então, se você vai aprender, por exemplo, vai aprender a tocar violão, tocar 2 horas uma vez por semana e tocar 15 minutos todo dia, 15 minutos todo dia tem mostrado resultados melhores, né?
de baixa dose e alta frequência. Claro, você precisa primeiro ter uma consolidação, mas depois para manter e para articular isso, baixa dose e alta frequência é o modelo que tem mostrado bom resultado. A prática simulada, né, ela pode ocorrer tanto de forma digital quanto de forma física, existem diversos tipos de simulação, de baixa fidelidade e alta fidelidade, tanto no físico quanto no digital, né? Então, e cada uma tem uma estrutura de custos, de escala, de reprodutibilidade e vai te dar alguns resultados. Então, esses simulados que você faz com a defesa civil, com ambulância, são muito legais, bacanas, mas você só pode fazer isso uma vez por semestre, uma vez por ano, mais provavelmente a cada 2, 3 anos, porque isso custa caro, isso mobiliza um monte de gente, é trabalhoso para fazer. Ao passo que um simulador digital, todo mundo pode fazer 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, porque é fácil, cada um faz no seu tempo. Então, dentre os diversos tipos de simulação, né, são vários resultados que a gente consegue obter e, de novo, o ideal é a gente articular, né, para ter um pouco de cada. Os benefícios da simulação eles já são muito conhecidos, né? Esse aqui é um trabalho que o pessoal lá de Marília colocou, né, que você propicia um ambiente de segurança para o aluno e um ambiente livre de riscos, onde ele pode experimentar, pode errar, não está prejudicando o paciente, não está prejudicando o serviço, está prejudicando ele mesmo. Então, você tem o simulador de voo do piloto, então ele pode cair com o avião lá que está tudo certo, não vai acontecer nada. E isso tem mostrado, quando é feito de forma estruturada, quando você tem um feedback do professor, tem uma avaliação, não é simplesmente jogar as pessoas no simulador, né? Você tem todo um ciclo que precisa ser estruturado e pensado para isso, mas você tem resultados bem favoráveis, né? A nossa experiência no desenvolvimento de um simulador brasileiro, uma das nossas experiências, né, essa que eu vou citar para vocês, a gente fez em parceria com o INCOR, com a Fundação Zerbini, em um congresso de emergencistas. Todo mundo está careca de saber desse assunto, mas a parada cardiorrespiratória, ela exige uma resposta muito rápida, né? A cada 90 segundos uma pessoa morre de parada cardiorrespiratória no Brasil. E nem sempre as pessoas têm uma alta exposição a isso para ter uma prática, um conhecimento pela prática, né? Então é um candidato perfeito para o simulador, né? Porque quando acontece... a pessoa que está na linha de frente do pronto-socorro, ela deve ter uma capacitação específica sobre isso, mas a pessoa da retaguarda não necessariamente tem, né, essa formação. E quando tem uma parada no quarto, tá bom, vai acionar o time de resposta rápida, mas enfim, o enfermeiro que presencia tem que começar a fazer o atendimento. E na rua também, mesma coisa. Quem presencia tem que começar a fazer o atendimento. Então a gente fez um simulador por conta dessa necessidade. Então a gente começou esse projeto fazendo uma pesquisa para conhecer o que já existia no mercado, quais eram os simuladores que já existiam, né? Então essa pesquisa a gente publicou no Simpósio Brasileiro de Games em 2017, onde a gente levantou os atributos existentes dos simuladores da época e fez com isso o desenho do que seria o nosso, que seria melhor do que os outros, evidentemente, né? Pelo menos a gente tentou isso. E a gente fez depois uma pesquisa para comprovar a eficácia. A gente convidou um grupo de pessoas para fazer o simulador, né? E depois convidou para ir para uma estação prática para elas fazerem a massagem nos manequins e o instrutor avaliava a qualidade, se seguia o protocolo, se fazia a qualidade, frequência das compressões, por aí vai, né? E a gente chegou nos resultados o seguinte, a gente dividiu, depois falou assim, olha, quem foi para a estação prática, mas que não tinha feito simulador, fez metade e fez inteiro, né? E a gente viu que quem fez o simulador realizou as manobras de forma mais corretas do que quem não fez, né, com essa graduação aqui. E além disso, a gente dividiu num grupo que já tinha feito uma capacitação presencial antes e quem não tinha feito, porque isso é um confundidor importante, né? E a gente constatou o seguinte, quem não tinha feito nenhuma exposição, não leu sobre isso, não teve a prática simulada, nenhum conhecimento teórico e não tinha nenhuma prática, foi um desempenho péssimo, né? De 1 a 5, 1,83. Quem não teve o presencial, mas fez as atividades virtuais, já teve uma melhoria de performance bem relevante. Quem fez o simulador inteiro, tá bom, o degrau não foi tão grande, mas teve um acréscimo da performance, né? E quem tinha feito o presencial, ok, já tinha uma resposta mais adequada, de que não tinha nenhum conhecimento, né? A gente não quis comparar presencial versus simulador, não foi essa. Então essa diferença de um para o outro é irrelevante, né?
Mas a gente viu o seguinte, olha, quem fez só o presencial teve um desempenho. O presencial mais o simulador já melhorou o desempenho. E o presencial mais o simulador completo melhorou mais ainda. Ou seja, o simulador sempre favoreceu. A pessoa não tinha capacitação nenhuma, melhor ter o simulador do que não ter nenhuma. A pessoa tem uma capacitação no presencial, melhor ter o simulador mais o presencial do que só o presencial. Então a gente viu que isso agrega. E essa é a nossa filosofia. Não é nenhuma ferramenta deve ser soberana e sozinha pode ser suficiente. A gente necessariamente tem que articular as diferentes ferramentas para daí conseguir construir um bom resultado. Esse é um outro projeto que a gente desenvolveu, nosso caçula, né, que é o Gazoo, que provavelmente muitos de vocês já conhecem o Gazoo, porque historicamente ele era realizado, ainda é realizado dentro dos congressos da Abramed, né? É um curso onde se estuda o Lean nas emergências, novos modelos de atendimento, valor em saúde, e o curso ele faz, o modelo presencial, ele tem as palestras, né, de toda a metodologia Lean, né, e ele tem simulação, um tabletop, que é uma simulação presencial de média para baixa fidelidade. Então os pacientes são cartões, né, e as pessoas pegam o cartão, pega o paciente, leva para o laboratório, pega o paciente, leva para o ambulatório. E com isso você vê, olha, o número de pacientes que entraram, quanto foi atendido, o pessoal da demanda, readequa, daí se estuda layout, fluxo, processo, para melhorar esses desempenhos, né? Então a gente trouxe tudo isso para um simulador digital, onde o jogador pode, uma primeira etapa, planejar, então olha, quantos leitos você vai colocar no seu pronto-socorro, quantos laboratórios, quantas salas de apoio, quantos UTIs, enfim, ele monta todo o pronto-socorro, quantos profissionais, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos técnicos, ele monta toda essa escala, isso tudo tem um custo. Então, simplesmente encher de leito, encher de médico, você pode até fazer a fila andar rápido, mas eventualmente, se tiver algum gargalo de laboratório, não adianta nada, você está só desperdiçando um monte de pessoas que estão paradas. Então, para buscar o melhor resultado. Aí ele joga, ele tem que atender os pacientes, encaminhar para a saída, e depois ele tem uma tela de feedback, uma etapa de feedback, onde ele faz a avaliação, para ver, olha, o que foi certo, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, para ele consolidar esse aprendizado e poder fazer de novo com um resultado melhor. E os games, eles podem servir também como um apoio à produtividade, né? Esse aqui é dentro do Gazoo a gente tem um minigame do Nedox, né, para ensinar a ferramenta do Nedox. Então, dentro do jogo educativo, os pacientes vão chegando, a cena vai acontecendo e o jogador tem que acionar medidas do plano de capacidade plena para controlar a superlotação, né? Mas dentro do nosso plano a gente já colocou no nosso roadmap de desdobrar esse aplicativo num aplicativo isolado, não para aprendizado, mas para ajudar na prática. Onde existe um monte de calculadora de Nedox na internet, isso é fácil, você coloca lá coloca pacientes, leito, números de leito, e ele te dá o Nedox atual é tanto. Mas a gente quer fazer uma coisa que seja colaborativa e histórica. Então as pessoas vão registrando, ele vai montando esse painel do Nedox para permitir um acompanhamento, permitir que se visualize como isso foi depois, e também que possa eventualmente auxiliar a consultar o PCP. Então o hospital teria um espaço para personalizar e colocar o seu plano de capacidade plena, também já é uma forma de ajudar o hospital a revisar ou desenvolver, quem não tem o plano de capacidade plena. Olha, o Nedox está no laranja. O que a gente faz quando o Nedox está no laranja? Olha, consulta as ações aqui para as medidas que devem ser feitas para buscar controlar. Então, você está usando da gamificação, não é um jogo propriamente dito, porque você não tem os elementos componentes do jogo, você não tem objetivos, você não tem fases, você não tem condição de vitória e derrota, mas você está usando de elementos, a gamificação, usando de elementos de jogos para estimular que, primeiro, se meça o Nedox, que normalmente é uma coisa a mais para fazer. Além de atender paciente, além de fazer, também tem que medir o Nedox, é um trabalho a mais. Fazer o plano de capacidade plena, tudo trabalha a mais. Então, você ter maneiras que você estimule que isso se faça, né, é uma vantagem. Então, é uma coisa que está aqui no nosso plano. E para terminar, a gente queria deixar algumas sugestões, principalmente pensando nos docentes que vão utilizar de jogos educativos em ambiente acadêmico, para essa capacitação, né, ou para compor o ferramental, né? Então, para se desenvolver games não é fácil, mas é acessível. É uma coisa que hoje todo mundo pode fazer. É a história da cauda longa. As ferramentas de produção estão democratizadas, né? Você não precisa de um programador para fazer um jogo. Claro, você quer fazer um jogo que vai vender, um jogo profissional, ok, isso é outra história. Mas você desenvolver um jogo para ser utilizado ali no ambiente de sala de aula, sabe, existem muitas ferramentas
que permitem isso, sabe? Hoje você tem ferramenta que criança consegue construir um jogo, né? Então, com certeza, por mais que nós sejamos imigrantes digitais, não sejamos nativos digitais, tem ferramentas que... Eu não sou programador, eu não sou técnico, e eu uso. É claro que eu tenho na minha equipe, porque a gente faz no nível profissional, mas enfim... Mas para se fazer, sabe, se um docente que queira criar um jogo, seja tabletop, seja um simulador digital, o que for, esses são alguns dos passos que a gente recomenda. Então, primeiro, sempre parte do objetivo didático. Então, primeiro, o que a gente vai capacitar? O que, para quem, por quê e como, né? As perguntas básicas. Então, logo que a gente define o objetivo didático, primeiro a gente pensa também, ou imediatamente na sequência, qual é o público-alvo, quais as características, o que essas pessoas valorizam, como que ela aprende, quais são o que ela valoriza, como que ela vai sentir que aquilo foi feito para ela. Porque essa questão da apropriação, ela é muito relevante. Quando a pessoa sente que é feito para ela dá mais valor. Na sequência disso, a gente sempre parte para um documento de conceito, uma página escrita, olha, a ideia é essa, tirar um pouco da cabeça. Porque se a ideia na cabeça, ela vale muito pouco. Você tem que consubstanciar essa ideia. Então, o primeiro passo é a gente como se fosse fazer a planta do prédio. Então, escreve, né? Então, primeiro um documento de conceito. Aqui você já começa a ver que algumas ideias não são tão boas assim quanto você achou que fosse. E já tem a oportunidade de arrumar rápido, né? Aí, na sequência, a gente vai para o GDD, né, que é o apelido na indústria, que é o documento de design, onde já escreve umas 20 páginas, mais ou menos, quais são as regras, funcionamento, como é que ganha, como é que perde, como é que evolui, o que a pessoa faz, como que funciona tudo. Aí você escreve tudo, né, avalia, valida, depois aí sim que a gente vai começar a desenvolver, e o desenvolvimento ele é sempre iterativo. Você desenvolve um protótipo funcional, passa para pessoas testarem, testa, pega aquele feedback e vai para a próxima etapa, e sempre usando dessa iteração, e nunca faz até o final, depois coloca para o usuário, porque nunca dá certo, né? Você sempre tem que ir testando e fazendo de forma colaborativa e iterativa, né? E sempre realizando o balanceamento, que é a parte crucial e dificílima, né? Que é você não deixar nem muito fácil, nem muito difícil, nem muito pesado em termos educativos, nem muito aguado. Então você tem que sempre saber balancear para ser lúdico com o educativo. Às vezes eles podem ser contraditórios, então não necessariamente, né? Mas pode ser, então você tem que saber dosar, né? O jogo, dentro das ferramentas, né, a funcionalidade dela é permitir a prática, não é passar conteúdo. Para passar conteúdo são os outros elementos do mapa mental, instrução, né, discussão. O jogo não é para passar conteúdo estruturado, o jogo é para permitir a experimentação. E daí, uma vez que tem o jogo, seja o jogo que você desenvolveu ou um jogo de terceiros, vai pegar um jogo da Redec para usar dentro do ambiente acadêmico, os 5 passos que a gente recomenda são esses. Primeiro, você tem que ter uma ativação, um texto de provocação, alguma coisa para não simplesmente chegar. As pessoas têm que já saber que vai acontecer aquilo antes, já ler alguma coisa, ou na hora, mas ser uma coisa que tem uma ativação, né, uma provocação para contextualizar um pouco, né? O docente tem que fazer uma escolha muito adequada dos cenários, né? Por que é esse objetivo, por que é essa fase, por que é esse jogo, e por que os objetivos são esses, por que as condições são essas, e pode ou não explicar nesse momento, ou pode deixar isso para falar depois, mas a escolha do cenário é fundamental, porque isso tem que refletir toda a cadeia, né, onde está inserido, né? Buscar imersão, né, deixar que as pessoas, quando estiverem jogando, entrem no fluxo. Então, quando faz as simulações, com simulações presenciais, você faz decoração, as pessoas põem maquiagem, põe toda essa história, porque é para entrar na cena, para criar essa imersão, né? Então a lógica é a mesma, é importante pensar nessas estratégias que permitam essa imersão, né? Uma coisa que a gente usa muito, especialmente quando pede para as pessoas testarem o jogo, mas que para simulação é muito legal, é você pedir para a pessoa falar o que ela está pensando, por que ela está fazendo aquilo, por que ela está tomando aquelas decisões, e você, o professor, anota. Tenta intervir pouco, mas ouve o que a pessoa está falando para depois ter uma resposta. Olha, eu estou com dúvida nisso, mas eu vou achar que eu vou fazer isso, para você saber o que a pessoa está pensando, né? E por fim, o debriefing, a avaliação, que isso, olha, é praticamente o tempo que usa para a atividade, é o tempo que tem que ser destinado para esse debriefing, que é onde se avalia o que foi, onde se consolida e se discute, né? Então, absolutamente fundamental. Isso aqui é só uma passada geral, claro que é muito mais complexo do que isso, né? Mas enfim, só para deixar um pouquinho, né?
E por fim, queria encerrar com essa citação, bem conhecida também, né? Eu ouço, eu esqueço, eu vejo, eu entendo, eu faço, eu aprendo. É fazendo que se aprende. Muito obrigado, gente.